Vasco da Gama avança para contratar dois atacantes e reabre negociação com o zagueiro que foi campeão brasileiro. Bora também falar porque o Vasco da Gama termina a preparação para enfrentar o Olímpia amanhã no Defensores del Chaco, às 19 horas, no Paraguai. E martelo foi batido no treinamento de hoje. Bom, também vamos falar sobre essa situação do empréstimo BI, porque o Vasco da Gama vai se manifestar nas próximas horas sobre essa crava da juíza no empréstimo de 150 milhões. Então, tem muito assunto para a gente poder abordar neste vídeo da parte da manhã. O Vasco da Gama está finalizando a sua preparação para o jogo de amanhã, lá no Paraguai, no Defensores del Chaco. Martelo foi batido, o Vasco vai com aquilo que tem de melhor. Toda a tropa vai estar à disposição do treinador Pedro Emanuel, exceto o jogador Jair, que vai ficar aí um mês parado por conta de uma contratura muscular. Perfeito? O Vasco fez o certo de colocar o time titular para poder jogar, porque, meus amigos, é importante que a gente vença a equipe do Olímpia lá no Paraguai para ter moral para enfrentar o Palmeiras lá no Nubank Park no próximo final de semana. Não vamos aqui ficar especulando escalação. Deixa o treinador soltar, que na parte da tarde a gente fala bonitinho para os senhores. Bom, a gente vai falar sobre essa situação do empréstimo DIP, que a gente tem novidade, e vamos falar aqui sobre a situação de reforços. Só que antes, a gente vai colocar o anunciante para poder falar perfeito e coloque muito atenção, porque esse anúncio já ajudou milhões de brasileiros. Perfeito? Então, muita atenção. Pessoal, deixa eu dar um recado muito importante, principalmente para quem está passando por dificuldades financeiras e está endividado ou apertado para pagar as contas e até o cartão de crédito. Muita gente não sabe, mas pode ter valores a receber do governo. Em alguns casos, pode haver dinheiro relacionado ao INSS, FGTS, restituição de imposto de renda ou outros créditos que ficaram disponíveis e a pessoa não sabe. Mas, Laureano, como eu posso descobrir se eu tenho algum valor a receber? É muito simples. Você pode escanear o QR Code que está aqui em cima ou ir no link que está fixado nos comentários e você será direcionado automaticamente para o site onde você poderá verificar se existe algum valor disponibilizado em seu nome. Se houver valor para receber e você decidir seguir com o serviço, será cobrado uma taxa de R$ 87,00, que pode ser paga via Pix ou parcelada em 12 vezes no cartão de crédito. Então, se você quer conferir se tem algum dinheiro disponível para receber, aproveite essa oportunidade, escaneie o QR Code ou clique
no link fixado nos comentários e faça a consulta. Vamos soltar para o vídeo. Bora falar aqui sobre a situação do empréstimo DIP. Ontem, a meritíssima da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro deu uma travada, colocou um condicional e disse ao Vasco da Gama: primeiro vamos fazer a auditoria, eu quero ver como que está as contas, para eu poder ver se tem a necessidade de pegar um empréstimo DIP ou não. Nós estamos aguardando o posicionamento do Vasco da Gama, porque o Vasco tem duas vertentes nesse momento. Ou o Vasco vai recorrer a essa decisão, certo? O Vasco vai adentrar com recurso de agravo de instrumento para recorrer, para tentar buscar numa esfera superior esse DIP de 150 milhões, ou o Vasco vai antecipar a auditoria e vai pagar, no lugar da 777 Carioca, essa auditoria para que os trabalhos comecem a ser feitos aí. Lembrando que, verdadeiramente, a empresa que vai fazer essa auditoria, ela tem 15 dias para poder apresentar o laudo primário, né? E 30 dias para poder consolidar o processo de auditoria dentro do Vasco. Bora falar aqui sobre a situação envolvendo reforços no Gigante da Colina. Importantíssimo. Ontem, o Parma entrou na negociação pelo jogador Diego Carlos. O Vasco da Gama abriu negociações ou reabriu negociações com o jogador campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, o Adrielson, que está lá no Al-Ahly, tá? Um belíssimo jogador. O Vasco está buscando uma alternativa de trazer esse atleta sem ter custos, tá? Um empréstimo com uma opção de compra, perfeito? Bom, o Vasco já era para ter feito isso. Um zagueiro aí muito mais carimbado, um zagueiro aí muito experiente, o Adrielson. Bom, e outra situação. O Vasco da Gama, ontem, abriu negociação com dois jogadores. O Rafael Navarro, a gente está passando isso na parte da manhã, é um jogador que agradou muito a diretoria do Vasco da Gama. O André Cury está colocando o jogador aqui no Gigante da Colina. Então o jogador foi oferecido, Rafael Navarro aí, que passou pelo Palmeiras, que passou pelo Botafogo. O Vasco abriu negociações com o Rafael Navarro, esse belíssimo jogador. E outra situação, a situação do jogador Arce, perfeito? Ontem, o empresário desconversou, mas o Vasco da Gama está em fase embrionária para poder trazer esse atacante. Atacante que ontem jogou muito contra o Fluminense na Libertadores, apesar de não ter conseguido a classificação, um atacante ali que simplesmente tem recursos técnicos, que meteu 9 gols nessa edição da Libertadores, um goleador lá da Argentina, do Independente Rivadavia. Então a situação é a seguinte: Vasco indo atrás desses atacantes diante da recusa do John Mercado. Perfeito? Vamos aguardar, porque o Vasco está muito próximo de fazer essas contratações aí. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!